bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa semana gratuita das mini tortas mais chantininho, que é uma aula extra que eu vou colocar aqui na nossa semana, especialmente para vocês que têm dificuldade de acertar o ponto do chantininho, quando o chantininho passa do ponto, se dá para recuperar, como é que faz uma boa coloração no chantininho, qual é a verdadeira receita e o ponto correto desse chantininho. Então, não perca nenhuma videoaula, gente. Já quero deixar esse aviso aqui logo no início, na nossa primeira videoaula, né, que vai ser da nossa massa base branca. Tanto que vocês me pediram para me ensinar a massa base branca das mini tortas que eu vou estar passando para vocês, tá? Eu transformei a nossa massa de chocolate numa maravilhosa massa base branca. Assim, vocês vão poder estar atendendo todo o público de clientes de vocês, todos os clientes de vocês, tanto para massa base branca quanto para massa de chocolate, tá? Então não vai restar nenhuma dúvida aqui ao final da nossa videoaula. Recado importante, que eu já comecei a falar, assistam todas as nossas videoaulas. O pessoal tem o costume de assistir mais a primeira videoaula, porque a expectativa é maior da primeira aula, mas pessoal, não deixem de assistir a nossa videoaula falando tudo sobre chantininho, ponto, textura, né? Como salvar um chantininho, quando é o caso de que não dá mais para salvar o chantininho, a receita correta, tudo vai ser só na nossa terceira videoaula, tá? Então hoje é a nossa primeira videoaula, depois a nossa próxima videoaula vai ser do nosso recheio, eu vou ensinar passo a passo para vocês o que é a base do recheio, tá? E como vocês podem estar saborizando essa base, tá? Depois a terceira videoaula vai ser tudo sobre chantininho, uma aula importantíssima, não percam a terceira videoaula, tá? E enfim, a nossa última videoaula vai ser da montagem das mini tortas. Eu vou fazer uma decoração linda em chantininho e uma decoração também para quem não leva muito jeito com chantininho, mas gosta dos meus modelos de mini tortas, que é as que eu mais vendo, né? Que são aqueles modelos em confeitos, granulados, com a fita de cetim, toda linda e maravilhosa, tá? Então não percam nenhuma videoaula, estão todas imperdíveis e foram feitas com todo carinho para vocês que vocês aprendam tudo de mini tortas e lucrem muito em todas as datas comemorativas do ano, tá, pessoal? Outra coisa importante antes de dar início na nossa aula de hoje, eu já peço para você que ao final da nossa primeira aula, você vai lá no meu canal no YouTube, que é Mahara Bortolotti, e já te inscreve no meu canal. Assim você não vai perder nenhuma semana gratuita que eu criar. Se você não tem o hábito de usar o YouTube, pode me seguir lá nos meus Instagram. Eu estou com 2 perfis de Instagram. Um é o Bolos de Sucesso Oficial e o outro é Mahara Bortolotti Oficial. São só esses 2 perfis que eu tenho no Instagram. Os outros que tiver o meu nome não são meus. Pode ser da minha equipe, de algum pessoal que atende na minha equipe. Então outras pessoas também têm os meus perfis. Mas perfis mesmo da Mahara são esses 2 que eu passei para vocês, tá? Também tem a opção de você participar do meu grupo no Facebook, que é Receita de Bolo com Mahara Bortolotti, vem aprender comigo. Lá tem milhares de alunas minhas, trocando experiência, postando os resultados. Tem muita gente lá no grupo que iniciou na confeitaria através das minhas semanas gratuitas, tá, gente? Através da semana gratuita, principalmente das mini tortas, porque são tortinhas de apenas 1 quilo, que você pode fazer ainda, né, pesando menos, 500 gramas, 700 gramas, mas o peso normal delas é de 1 quilo, então é tortinha para vender todos os dias, ter grande demanda de vendas nos finais de semana e nas datas comemorativas, então, um lucro incrível aí de R$4.000, tá? Então, mas você tem que seguir o passo a passo, não perder nenhuma videoaula. Vamos lá começar a nossa massa base branca? Bom, eu já estou com todos os meus ingredientes aqui na minha bancada. A gente vai utilizar farinha. Eu estou utilizando essa farinha, tem muita gente que pergunta. Eu vou mostrar aqui na aula. Rosa branca com fermento, ou seja, eu já estou utilizando uma farinha com fermento, então não vou precisar colocar fermento na minha receita. Açúcar, eu gosto de utilizar o refinado União. Se você preferir, pode usar o açúcar normal cristal. 4 ovos, estou utilizando o vermelho, mas você pode utilizar o branco, porque eu também utilizo o branco. Leite integral, pode ser da marca da sua preferência. E óleo, tá? Óleo de soja. Por quê? Uma dúvida que eu já quero tirar aqui. Por que a massa das mini tortas é com óleo e não com manteiga, por exemplo?
Porque a massa das mini tortas, eu quero que as mini tortas elas tenham maior durabilidade dentro da geladeira. Porque o ideal é que elas sejam conservadas, né? E estando dentro da geladeira para ter maior durabilidade, né? Então o óleo, ele deixa a minha massa mais molhadinha, tá? Por mais tempo dentro da geladeira, diferente da manteiga. A gente pode observar no pegar a manteiga dentro da geladeira como é que ela está. Dura, né, gente? Então, e o óleo, se a gente coloca dentro da geladeira, ele permanece líquido, molinho. Então, essa é a grande diferença da manteiga pro óleo. Na receita das massas das mini tortas, há uma necessidade de ter uma massa que vai poder ficar mais tempo na geladeira, de uma massa que vai poder ser prensada, né, e deixada de um dia pro outro dentro da geladeira. Então, o óleo vai ser melhor para esse tipo de massa. A gente vai ter mais durabilidade, uma massa molhadinha por mais tempo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô com a minha batedeira aqui. Gente, outra coisa importante. No último dia da nossa semana gratuita, ou seja, que vai ser uma sexta-feira, eu vou colocar todas as receitas que eu vou ensinar vocês durante essa semana no último dia, ok? Então, não saiam do grupo, tenham paciência. O grupo tem horário certinho para abrir, para tirar as dúvidas de vocês. A gente tira as dúvidas todos os dias. Se vocês lerem com atenção os nossos recados, vocês vão ver. Vai estar tudo explicadinho lá e você não vai ficar com nenhuma dúvida. Tem horário de abertura do grupo, horário que o grupo é silenciado novamente. Ai, Mahara, mas por que o grupo fica silenciado e só os administradores conseguem falar no grupo? Porque a gente precisa de um horário de descanso, a gente precisa, né, tirar algumas dúvidas que o pessoal vai nos chamando no privado também, quando o grupo está fechado. Às vezes acontece da pessoa, não pude estar ali presente na hora que o grupo foi aberto, Mahara, como é que eu vou tirar minha dúvida? Nos chame no privado, a gente sempre deixa o nosso WhatsApp para você nos chamar no privado, tá? Então, prestem atenção nos nossos recados que você vai ficar antenada a tudo, tá? E como eu disse, sexta-feira vou postar todas as receitas escritas. A xícara que eu uso é essa minha grandona aqui, que eu já mostrei pra vocês acho que algumas vezes. Ela é uma xícara que dá 220 gramas, tá? 220 gramas no total dessa xícara. Em ml ela dá 350, tá? Então, eu usei 2 xícaras dessa daqui de farinha. Eu não vou explicar o passo a passo de gramas isso, porque na sexta-feira eu vou passar essas receitas escritas, com gramas, com tamanho de xícaras, tudo certinho para vocês, tá? Então, esperem sexta-feira. Então, aqui, 2 xícaras de farinha de trigo com fermento eu utilizei. Se você preferir, pode utilizar sem fermento. Porém, ao final da nossa receita, você vai ter que acrescentar uma colher de sopa de fermento, tá? 2 xícaras de fermento, 1,5 xícaras de açúcar, 4 ovos. Vou utilizar 300 ml de óleo de soja e vou utilizar 350 ml de leite integral, tá, gente? Então, vamos começar. Eu vou começar quebrando os ovos e colocando na minha batedeira. Sempre quebrando o primeiro ovo antes de colocar na batedeira, para ter certeza de que estão bons, né, gente? Um ovinho. O ovo não precisa ter a pesagem, tá? É 4 ovos, independente do tamanho. Já vou botar direto. 3 ovos. 4 ovos. Todos perfeitos. 4 ovos, boto pra cá. Lembre do paninho úmido que eu sempre falo pra vocês. Tem um paninho úmido. Depois de colocar os ovos, vamos colocar o nosso açúcar. Gente, a batedeira nesse processo dessa massa é só pra misturar um pouco os ingredientes, porque depois a farinha a gente vai colocar na mão e vai mexer com o fouet, tá? Vamos colocar agora as nossas, aqui, 300 ml de óleo, que também dá um pouco menos de 1 xícara. Aquela minha xícara ali seria 350 ml, eu vou botar 300, ela daria um pouco menos.
300. Parece muito, mas não é muito. Vamos colocar agora 350 de leite. Os copos medidores, esses aqui vocês encontram em qualquer casa de confeitaria, tá, pessoal? É bem fácil de achar. Lojas de confeitaria, lojas de embalagem, vocês vão encontrar. E é bem em conta o preço, tá? E o meu leite. Então, aqui foram todos os ingredientes, menos a farinha. Né? Se fosse a farinha sem fermento, seria menos a farinha e o fermento. E agora a gente vai bater por uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, só para misturar todos esses ingredientes, tá, pessoal? Então, você bateu na sua batedeira e viu que tá tudo bem misturadinho, já pode desligar a batedeira. Então, eu vou ligar agora e vou bater por 3 a 5 minutinhos mais ou menos, tá? Em velocidade média, tá? Pronto, pessoal. Já misturei aqui. Vou tirar aqui. Vamos arredando as bagunças. Agora vou deixar aqui. E agora eu vou acrescentando, né? Daquele jeito, aos poucos, a farinha e misturando com o fouet. Se você não tiver um fouet, pode ser uma colher grande, tá? Não tem problema. E vamos lá. Não é uma massa que vai ficar muito grossa, nem muito líquida, tá? Mas é uma massa daquelas que não tem erro, nós não vai errar. Uma coisa muito importante que eu não estou utilizando nessa massa, porque como são só 4 ovos, eu não acho uma necessidade muito grande de colocar. Mas se você tem aquele leve probleminha com ovos, sempre acha que a sua massa, né, fica com um cheiro dos ovos, você pode estar acrescentando também na hora que eu bati, né, os ingredientes, uma colher de sopa de baunilha também, tá? De essência de baunilha, não tem problema. Eu não vou adicionar porque eu acho que como vai só 4 ovos, não fica com um cheiro de ovos, tá? Mas você pode colocar. Depois, quando o grupo for aberto para dúvidas, os grupos de WhatsApp, tirem as dúvidas de vocês, tá? Não fiquem com vergonha, não fiquem com dúvidas. Aqui é muque, pessoal. Tem que ter força. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, tá? Não esqueçam disso. A massa já tá ficando bem encorpada. Ó, pessoal, nossa massa já tá bem misturada. Ela vai ficar uma massa mais ou menos assim. Ver se eu consigo pegar e mostrar pra vocês. Ó. Não muito pesada e nem muito líquida, tá? Vou mexer aqui. Tirar meu balde aqui. Linda, linda. E agora eu vou pegar as minhas forminhas, famosas forminhas. As minhas forminhas são de 15 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Eu sempre indico você assar as massinhas nas forminhas baixas, por quê? Porque a nossa forminha baixa, as massinhas elas vão assar mais rápido. E assando mais rápido, evita de ressecar, criar aquelas casquinhas na massa, né? Evita da massa ficar mais seca, então ela vai ficar menos tempo no forno, em torno de 40 minutos, 45 minutos, depende do seu forno, né? Eu gosto muito de falar isso, que depende muito do forno, né? Pro tempo que vai ficar assando as massinhas. Então, o ideal é que
fique em 180 graus, sempre, né? O forno pré-aquecido, 10 a 15 minutinhos você tem que pré-aquecer o forno. Depois que as massinhas estão lá dentro, não abra o forno antes de 20 minutos, tá? Isso também pode estar evitando de afundar a sua massa, né? Ou se você pré-aquecer o forno por tempo demais, a gente vai lá e não quer esquecer, né, de pré-aquecer. E acaba pré-aquecendo, achando que vai levar um tempo, né, para assar. E demora muito mais tempo fazendo as outras coisas quando vê o forno tá lá 30 minutos pré-aquecendo. É óbvio que essa massa vai estufar. Também não ligo o dourador de cima, a não ser no finalzinho, que já bem dizer a massa já tá assada e eu quero dar uma leve douradinha por cima. Senão eu não ligo o dourador também do meu forno, tá? Para untar a minha forma, eu vou utilizar o desmoldante, tá? Que eu gosto muito, tá? Celebrate, essa marca aqui. E ele é muito fácil. Se você não tiver o desmoldante, você pode untar suas massinhas de maneira convencional. Manteiga e farinha, ou margarina e farinha, tá? Bota bem pouquinha farinha para não ficar aquele excesso de farinha na massa. Ou pode colocar um papel manteiga no fundo da forminha, tá? Eu vou usar o desmoldante, porque eu acho ele muito mais prático, tá? Como é que eu utilizo o desmoldante na minha forma? Eu boto mais nas laterais e muito pouco no fundo, porque o desmoldante ele é gordura. Então, se eu concentrar uma grande quantidade de gordura numa parte só da minha forma, ele vai acabar passando para minha massa. A massa, como ela já é à base de óleo, vai ficar mais gorda ainda, né? Então, a gente não quer isso. Então, juntei uma assim de leve mesmo. Pego no meu dedo. A outra. Essa minha massa vai render essas 4 forminhas. Até a mais um pouco. Pronto. Montei. Gordura pura, gente. Desmoldante. Você também vai encontrar ele em casas de confeitaria e embalagem, tá? Pronto. Feita essa parte, agora eu vou dividir a massa nas minhas 4 forminhas, tá? Deixa eu pegar a minha colher. Aqui. O meu pão duro. Para não ter desperdícios. Vou tirar meu poeira aqui. Mahara, meu forno não vai caber as 4 formas. Como é que eu faço? Pode deixar sua massinha esperando assar as primeiras forminhas e depois você coloca as outras, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Mais ou menos até a metade da forminha. Porque como é forminha baixa, ela assa com mais facilidade. Pode ser que ela crie aquela barriguinha, porque dependendo da temperatura do forno, ela vai criar aquela barriguinha. Pode ser que não crie também. Vamos dividindo agora, vou olhando mais ou menos o que eu acho que deu. Ai, Mahara, eu queria massa de chocolate. Tem muito, né? Eu boto a chocolate, o pessoal pede a branca. Bota a branca, o pessoal pede de chocolate. Pode fazer de chocolate. Você vai apenas acrescentar aqui 3 colheres de cacau em pó. Pode ser 70%, pode ser 100%, tá? A sua preferência. Vamos tirar o ar, dar umas batidinhas, tirar as bolhas de ar. Pronto. Sempre limpando, aqui com desmoldante fica uma gordura. Forno pré-aquecido em 180 graus. Massinhas prontas. Vou colocar as minhas forminhas dentro do meu forno. Depois eu vou voltar para mostrar o resultado para vocês, como é que ficaram as nossas massinhas, tá, pessoal? E volto também falando mais algumas dicas importantes para vocês. Então, agora eu vou colocar no forno, depois eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, a continuação da nossa aula da massa base branca. Eu tirei as 4 forminhas do forno agora.
Elas estão quentinhas ainda. Eu esperei elas amornar um pouquinho pra mim poder pegar elas, tá? E elas ficam assim, tá? Ó, vou tirar aqui, passei a faquinha aqui do lado. Ó, uma massinha bem fofa, ó. Vou colocá-las aqui em cima pra vocês. Depois a gente pode estar tirando esse biquinho que fica, se quiser, mas elas ficaram bem retinhas. Se você quiser, pode diminuir um pouco no óleo. Sempre muitas pessoas me perguntam, Rara, tu não acha muito óleo na massa? Pode diminuir, pode colocar 250 ml de óleo, tá? Não tem problema. Ó. Tirar as tirinhas. Ó. Essa é a parte boa de usar o desmudante. A massinha, ela se solta sozinha das forminhas, né? Não precisa estar machucando tanto a massinha para tirar. A mesma coisa seria também se você for untar com manteiga e farinha ou margarina e farinha, também ela vai se soltar fácil, tá? Aqui então estão as 4 massinhas. Essas 4 massinhas aqui, elas me renderiam 4 mini tortas. Eu faço muito um recheio só, uma camada bem generosa de recheio. Eu vou mostrar para vocês depois na nossa última videoaula lá na montagem das mini tortas. Então você pode cortar ao meio e fazer uma camada bem generosa de recheio, ou você pode cortar bem fininhas camadinhas e fazer 2 camadas mais finas de recheio. Ou se você gosta de colocar 3, 4 camadas de recheio, você pode aqui fazer 2 mini tortas, aí partir em 4 a nossa massinha, tá, gente? Aí vai ficar mais alta os discos das massas e você pode colocar mais recheios também, ou cortar em mais discos para estar fazendo aí 4 camadas de recheio, se você quiser, tá? Essas massinhas aqui, se você fosse prensar ela com o recheio, você iria cortar ela ao meio ou em 3 partes, colocaria um saco daqueles tipo de fruteira, de supermercado que vende os rolinhos separados, tá? E você colocaria aqui, cobriria todo o fundo com um saquinho, colocaria tudo direitinho e você ia montar essa mini torta aqui dentro. Ia colocar uma camada de massa, umedecer e regar com a calda, uma camada de recheio, depois uma camada de massa novamente e regar, fechar com um saquinho plástico, né? Cobrir todo ele, enrolar e levar para a geladeira. E lá você vai deixar de um dia para o outro, ou no mínimo 5 a 6 horas na geladeira. É assim que funciona quando você quer fazer a prensagem das mini tortas. No caso das nossas 2 mini tortas que eu vou ensinar vocês na nossa última aula, a gente não vai fazer prensagem, eu vou montar elas direto, sem precisar prensar, tá? Mas lembrando, e tô passando essa informação para mostrar para vocês que vocês podem estar prensando as massas dentro das forminhas e como é fácil você fazer isso também. Só que aqui no caso da minha assadeira baixa, vai dar para botar uma camada de recheio só. Se fosse a de 10 centímetros por 15, aí você pode montar essa massinha dentro da forma. Se você tem uma forma mais alta, aí vai dar para prensar um bolo mais alto, com mais camadas de recheio também. Mas é assim que funciona a prensagem, é só montar o bolo dentro da forma e deixar de um dia para o outro na geladeira. E aí no outro dia você vai ter toda a segurança do mundo para estar fazendo uma linda decoração em chantilly, ou até mesmo com cobertura de brigadeiro na sua mini torta, tá, gente? Essa era uma dica que eu queria também estar passando para vocês. Nossas massinhas estão aqui, fofinhas. As minhas massinhas eu deixei elas ficar um pouquinho mais douradinhas, mas você pode estar desligando o seu forno antes e deixar elas mais clarinhas. Eu gosto que crie um pouquinho assim, um douradinho, uma casquinha ficar mais saborosa, tá? Então, essa foi a nossa videoaula da nossa massa base branca. Lembrando que na nossa terceira videoaula será aberta a oportunidade de estar reservando a vaga para o nosso curso completo online de mini tortas, tá? Um curso maravilhoso. Tem um bônus nesse curso que vai ser falando só sobre chantininho. Então tá imperdível, os bônus, as videoaulas, não tem nada do que já teve nos outros cursos nesse curso de mini tortas. Ele é um curso que foi criado exclusivamente falando de mini tortas e de chantininho. Então, um dos bônus também deste curso é uma apostila falando só sobre chantininhos, todas as coisas que você não deve fazer e tudo que você deve fazer para o seu chantininho sair lindo e maravilhoso.
Então eu só posso garantir para vocês que o nosso curso tá maravilhoso. Então na terceira videoaula você terá a chance de reservar a vaga e na quarta videoaula você vai ter a oportunidade de estar adquirindo em primeira mão o nosso curso, tá, gente? Então fiquem atentos aos nossos recados lá dentro dos grupos de WhatsApp, não perde nenhum recado. Aproveita quando o grupo for aberto para tirar as dúvidas, para estar tirando todas as dúvidas de todas as videoaulas, tá? Porque na sexta-feira as videoaulas são tiradas do ar. Então tenha um compromisso de assistir, separe um horário do seu dia para estar assistindo, tá? Pode ser em qualquer horário que você quiser, a videoaula vai estar liberada aqui o dia inteiro aqui dentro do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula!